Oi, pessoal. Eu queria oferecer para vocês uma oportunidade especial para conhecerem o meu curso de Logopolítica e a Academia Folha Política, que é o projeto mais amplo onde ele está inserido. Eu queria, portanto, falar para vocês da promoção Vidas Paralelas, que é uma oportunidade de conhecer todo esse material da Academia Folha Política por apenas R$ 336 a anuidade. Então, com R$ 336, menos de R$ 1 por dia, você tem acesso por um ano inteiro ao curso de Logopolítica, que já tem mais de 80 aulas, e vários outros materiais, muitas horas de palestras, de vídeos e outras coisas que irão entrando na Academia Folha Política ao longo desse ano. A Vidas Paralelas, a promoção Vidas Paralelas, por que ela se chama assim? Nós estamos estudando no curso, atualmente, Plutarco, as vidas paralelas de Plutarco, mais especificamente a vida de Alexandre o Grande, da Macedônia, para entender as raízes do Ocidente, as raízes dos conceitos de indivíduo, de liberdade, que estão até hoje no coração da nossa civilização, mas que estão sendo seriamente ameaçados. Então, na raiz da civilização ocidental está o quê? Está o conhece-te a ti mesmo, do oráculo de Delfos, que Alexandre foi visitar antes da sua campanha na Ásia. Conhece-te a ti mesmo, cada um de nós precisamos nos conhecer e a nossa civilização precisa voltar a se conhecer a si mesma. Essa é a proposta do Logos. O Logos é a palavra que está também na raiz da nossa civilização. E a partir daí, entender a política, entender os imensos desafios que pela política estão acontecendo hoje contra tudo aquilo que a gente antes achava que era fácil, liberdade, indivíduo livre, indivíduo pensante, mas que a gente está vendo que são coisas que a gente precisa defender com muito esforço. Isso tudo é, então, o contexto que a gente está tratando na Academia Folha Política, no curso de Logopolítica, que, como eu disse, não é a única coisa que está dentro da academia. Temos a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e várias outras iniciativas. Então, se você quiser fazer parte desse projeto, porque é um projeto conjunto de autoconhecimento individual e civilizacional, eu te convido para clicar aqui no link, na descrição, e passar a integrar essa academia, Academia Folha Política, na promoção Vidas Paralelas. Primeiro, um aspecto, a diferença entre ganhar a eleição e tomar o poder, que o José Dirceu, PT, mencionou numa entrevista célebre. Então, dizia ele, isso antes de ganhar as eleições de 2022, do jeito que ganharam, que uma coisa é ganhar a eleição, outra coisa é tomar o poder. Eu acho que eles consideram que tomar a eleição é um dos aspectos apenas de tomar o poder. Tomar o poder, depois, é formatar um país, uma comunidade, a sua imagem, criar laços entre criminosos, empresários, banqueiros, gente do setor financeiro, gente da política, obviamente também, claro, mas não só, né? Conquistar o poder é criar a rede que sustentará depois a geringonça. É o que está acontecendo no Brasil, é prender seus adversários, expulsar seus adversários, demonizá-los, deslegitimá-los, caçar seus mandatos. Isso tudo é tomar o poder, a diferença de ganhar eleição. E a gente está vendo em casos na Europa como é difícil tomar o poder. Então, enfim, o sentimento de direita, obviamente, ganhou a eleição em Portugal, porque acho que muita gente que vota na Aliança Democrática, de centro-direita, gostaria de ver uma aliança com o Chega. Eles não têm a repulsa à direita conservadora que a liderança do partido tem. Então, as elites políticas, elas repelem qualquer elemento que venha para perturbar a geringonça, perturbar o sistema. Essa é a questão. Existe, então, um conjunto de lideranças políticas defasadas da população. As populações querem, hoje,
as políticas sim, liberais na economia, ninguém quer controle estatal, ninguém quer controle dos meios de produção, né? Ninguém quer estatização, nacionalização, mas as pessoas querem muito mais do que isso, querem identidade nacional, querem que a população autóctone não seja substituída por uma população imigrante, querem que o país tenha soberania, que o país, né, não seja sujeito a consensos globais que ninguém votou, que ninguém aprovou, mas que emanam aí dos grandes foros, etc. A população quer isso, alguns votam na direita conservadora que fala isso, outros ainda votam na direita tradicional, mas eu tenho a impressão que esperando isso, né? Esperando isso. É como você vê no Brasil, o PL. O PL ele contém dentro de si uma, né, chamar de direita, né, mas uma direita tradicional, né, que faz parte da geringonça, do sistema, do esquemão, né, e o que sobrou no Brasil de uma direita conservadora. E é óbvio que as pessoas que votaram no PL votaram por causa dessa direita conservadora, que é oriunda, claro, do projeto do presidente Bolsonaro de 2018, né, que sobrou em 2022 era o PL. As pessoas, né, que votaram por causa desse, que continuam identificando onde é que está aquele projeto. Está no PL, então votaram no PL. Ninguém votou por causa dos políticos tradicionais do PL, que era um partido encardido, virou o maior partido da Câmara, né? Mas, claro, as lideranças, no caso do PL, mas esse é um fenômeno mundial, as lideranças, as elites políticas que controlam esse partido, que controlam os demais, têm repulsa pela direita conservadora. Então, eles querem os votos da direita conservadora, mas não as políticas desejadas pelas pessoas que votaram na direita conservadora e que votaram neles pensando que estavam votando na direita conservadora, né? Então, vamos ver em Portugal. Quer dizer, se a centro-direita for, digamos, sincero, né, vai dizer, não, realmente não faço acordo com o Chega, né, já que foi o que disseram durante a campanha. Eu ainda acho que vão fazer, mas né, não faço acordo com o Chega, prefiro ou dar a chance, que é remota, mas existe, dos socialistas formarem um novo governo, ou outra hipótese é formar um governo minoritário, mas que aí fica sujeito a ser derrubado em qualquer votação. Tem o primeiro-ministro, mas qualquer lei, se for derrubada e se for considerada um voto de confiança, o governo cai e vem uma nova eleição. Ou então convocar logo uma nova eleição. Porque pelo menos eles não estão, digamos, se apoderando dos votos da direita verdadeira para criar um governo de direita falsa, né? Não estão. Agora, se eles fizerem uma coligação, aí também vai depender do Chega de negociar que as suas políticas estejam dentro de um programa de coalizão, que é o que é complicado, porque aí é que se vê, né? Não é só uma antipatia, porque as políticas da centro-direita são muito mais semelhantes às políticas dos socialistas do que às políticas da direita conservadora. Então, é difícil, é muito mais fácil formar um programa de governo. Eles não formam essa aliança, digamos, centro-direita socialistas por causa das rivalidades e porque um acha que vai chegar na frente depois e tal, mas por um jogo político, não por uma divergência ideológica. Eles estão muito próximos, estão distantes da direita conservadora. O povo não, o povo quer, eu acho. Tanto que esses 17% dos portugueses a mais que votaram nesse ano, que não se abstiveram, votaram por causa do Chega. Então, além dos que já iam votar mesmo no Chega, esses também certamente se mobilizaram por causa disso, ou por causa da dinâmica que o Chega trouxe à eleição. Então, é isso que a gente vai ver. Geringonça contra o desejo da população. E só para encerrar, depois vou continuar aqui falando com o pessoal, mas pensando em caminhos para a direita, onde é que a direita está dando certo? Vamos ver se vai dar certo uma eventual coalizão em Portugal. Mas antes disso, estava pensando, olha, a gente tem que começar a ver os modelos, né? E juntar os modelos que estão dando certo na direita. Então, Bukele em El Salvador, né? Já falei aqui,
tem várias coisas aí complicadas em relação ao Bukele, mas ele deu conta de resolver o problema da segurança em El Salvador. Né? Milei, na Argentina, está resolvendo o problema da economia na Argentina com uma nova filosofia econômica. E o Orbán, na Hungria, continua sendo uma referência para temas de família, né, para temas de identidade, para temas de soberania, embora eu, pessoalmente, não concorde nada com a proximidade que ele tem em relação à Rússia, como você sabe. Então, talvez, quer dizer, a gente precise de um modelo, né, que seja um híbrido, no Brasil, estou pensando, né? Um híbrido desses aí. Então, vou sugerir aqui muito rapidamente um modelo assim: Bukele na segurança, Milei na economia e Orbán na família. Com isso, você tem o que há de bom, eu acho, nesses três casos de sucesso, né, que tem coisas complicadas, sobretudo o Milei. Eu acho que é realmente um modelo muito, muito interessante em quase todas as frentes, né, mas a frente principal que ele traz é uma filosofia econômica. Então, esses três, eu acho que nos abrem um caminho. Né? Você tem algumas vertentes hoje na direita brasileira que se concentram no tema da segurança. Né? Acho que já estão preparando plataformas, dizendo, olha, tá, eu que combato o crime, né? Mas estão preparando isso. Então, né, vertente Bukele. Tem outras que querem mais liberdade econômica, que também, né, não tem muita coragem de ir nem um décimo do caminho do Milei, mas, né, acreditam, pelo menos, na liberdade econômica, embora não acreditem no ser humano como capaz de implementar mudanças no país. Né? São pessoas que acreditam em certos ideais de liberdade econômica, mas esbarram na política arte do possível e tal. Não dá, tem que fazer acordo aqui e ali. Mas tem essa vertente Milei. E tem aqueles que, né, são da vertente dos valores da família, dos valores da nacionalidade, então da vertente Orbán, mas eles estão separados hoje. Eu acho que o que está havendo no Brasil desde 2022, depois da eleição, é uma dispersão da direita. O projeto Bolsonaro, originalmente, ele abarcava essas três dimensões. Tem uma quarta dimensão que é a geopolítica. Então, eu colocaria também assim Trump na geopolítica, né? Para dar um exemplo de quem, assim, alguém que quer construir um novo alinhamento mundial, um alinhamento de forças em torno, né, do mundo livre e não entregando o jogo para o trio totalitário Rússia, China, Irã. Tá? Isso também é fundamental, né? Não é acidental, isso é fundamental também. Então, Trump na geopolítica, digamos assim. Essa vertente meio que, né, não tem praticamente ninguém hoje defendendo, ninguém mais acredita numa aliança Brasil com o restante do mundo livre, infelizmente, no Brasil, né, nas correntes políticas. Muita gente na população acredita, né? Mas na política muito pouco. Então, o que a gente precisa é isso, né? Voltar a reunir tudo isso que já esteve reunido. Né? Segurança, liberdade econômica, valores da família e uma presença geopolítica junto com o mundo livre. Acho que esse é o caminho para a direita brasileira. Então, eu fiz essa referência aí de Portugal, com, né, a travessia. A gente precisa fazer essa travessia, já que Portugal, né, é o país das navegações que nos criaram, de certa forma. Então, acho que essa é a travessia que a direita brasileira precisa fazer. Tá bom? Vamos, então, encerrar por aqui essa parte aberta, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui. Aproveite a população também, aproveite a promoção Vidas Paralelas para entrar na Academia Folha Política com um belo desconto e um material muito interessante que já está lá e outro material que irá entrando, tá bom? Obrigado a quem assistiu aqui. Vamos, então, ficar aqui entre nós. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano.
isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano. É a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação
da essência do ser humano também são antigas. Então, nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade